Ontem ocorreu uma manifestação em Guarujá por causa da chacina que foi realizada pela polícia na Baixada Santista. Isso já foi resultado de um policial morto durante uma operação e, como forma de vingança ou retaliação, a polícia entrou com violência na periferia do Guarujá e muita gente morreu. Eu estou com uma reportagem aqui de alguns dias atrás que até o momento havia sido 14 mortes, mas eu acho que agora já é um número maior. Então, assim, é lamentável a gente pensar nesse histórico de brutalidade da polícia militar no Brasil e como quem é pego nesse fogo cruzado são os brasileiros mais fragilizados já, né? Então eles se veem no meio desse tipo de conflito aí e inocentes acabam morrendo também. E mesmo assim, né, mesmo se suspeitos foram executados, isso já é uma tremenda distorção do processo legal no Brasil, né? Mas daí o que aconteceu foi que o MBL, o Mamãe Falei e uma colega dele do MBL, que deve ser talvez a única mulher em todo o movimento Brasil Livre, estiveram lá e foram provocar os manifestantes, como sempre fazem, né? E num dos momentos ali, o Arthur Duval foi agredido por um dos manifestantes contra a polícia militar e contra a brutalidade da polícia militar, que a questão aqui é mais isso, né? É a brutalidade da polícia militar. E aí é muito curioso a gente pensar, né? O primeiro ponto aqui, parece interessante a gente analisar aqui, é como esses liberais brasileiros defendem um Estado mínimo, né? Ou seja, que a atuação do Estado seja restrita a poucas esferas, e isso inclui, inclusive, a redução de, sei lá, de projetos ou de programas de combate à desigualdade ou de distribuição de renda para que seja um país menos injusto e desse modo as pessoas recaiam menos na criminalidade. Então eles são contra isso, às vezes está inclusive contra o SUS ou contra o sistema de saúde público, e quando se trata de repressão, eles são a favor da polícia, né? Eles vão lá com cartaz demonstrar apoio ao braço repressivo do Estado. Então, assim, me parece curioso, né, pensar como programas de enfrentamento à desigualdade ou programas educacionais, por exemplo, universidade pública, são enfrentadas por essas pessoas, mas eles apoiam a violência do Estado, né, a brutalidade do Estado contra os cidadãos. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com esse discurso punitivista, e é um discurso que está presente em boa parte da direita brasileira também, não apenas na extrema-direita bolsonarista, mas que perpassa diferentes grupos da direita, que tem a ver com a força, o uso da força e de bandido bom, bandido morto, né? Então, assim, a gente tem que pensar que ao longo dos últimos anos esse foi um discurso oficial do governo Bolsonaro, foi um discurso que durante décadas inflamou o debate na ala bolsonarista e que, inclusive, ajudou a eleger o Bolsonaro. O MBL já tinha, em parte, discurso antes da vitória do Bolsonaro e agora retorna na mesma pegada, a minha leitura pelo menos, visando reconquistar uma parte da audiência deles, visando reconquistar uma parte dos seguidores deles que migrou para o bolsonarismo. A gente tem que pensar aqui, né, voltar a 2018, por exemplo, 2017, quando havia aí esses núcleos direitistas no Brasil, entre eles o MBL, o olavismo, o bolsonarismo e outros grupos que estavam ali em comunicação, e havia um solo comum que unificou essas pessoas durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, e essa audiência migrou para o bolsonarismo. Essa audiência se radicalizou com o tempo, e a gente viu uma ruptura, inclusive, entre o MBL e o Bolsonaro, logo no começo do mandato do Bolsonaro, em 2019, quando eles perderam ali, Mamãe Falei, o Kim Kataguiri, o próprio canal do MBL, perderam, sabe, dezenas ou centenas de milhares de seguidores por causa dessa ruptura com o Bolsonaro. Então, assim, o discurso estava muito alinhado em muitos elementos, um discurso de pauta de costumes, em grande parte, né? Um discurso de enfrentamento às esquerdas, um discurso anticorrupção, encamparam o lavajatismo, encamparam o Sérgio Moro. Então, quando há essa ruptura, muitos seguidores do MBL acabaram ficando com o Bolsonaro, e agora, com o fim do mandato do Bolsonaro, a impressão que dá é que eles subiram o tom muitos graus, mais uma vez, voltaram a ter um estilo mais combativo, um estilo mais escandalizante e espetacularizador da política, para tentar reconquistar essa audiência radicalizada que agora ficou meio que órfã do Bolsonaro, né? Então, é um esforço que eles têm feito e eles têm causado, eles têm ido lá em universidades para causar, de modo a demonstrar para as pessoas como a esquerda é irracional e violenta. Então, eles vão lá numa manifestação com centenas de pessoas, uma pessoa os agride e aí eles usam como um ponto singular ali, olha só como a esquerda é violenta. Daí, aquele indivíduo que cometeu o ato representa toda a esquerda. É importante mencionar que eu tenho percebido, já falei aqui, inclusive nos vídeos passados aqui, eu tenho percebido uma subida de tom também na esquerda, muita gente está mais radicalizada, muita gente está com um discurso de resposta violenta, inclusive. Isso me preocupa porque eu acho que a gente não pode compactuar com isso, me parece preocupante. Inclusive quando fazem analogia com o nazismo, né? Ah, o nazismo não foi derrotado com flores, o nazismo não foi derrotado, sabe, com um diálogo, foi derrotado sendo perseguido e morto
pelos aliados. E aí é claro que a comparação é esdrúxula, né? Comparar um momento de guerra, né? Um momento de Segunda Guerra Mundial com milhões e milhões de mortos, comparar com o MBL me parece desproporcional totalmente, né? No momento de guerra você tem uma suspensão, inclusive, dos valores éticos tradicionais que regem a sociedade. Quando você está numa guerra, você não apenas não tem a impedição de matar alguém, como você é convocado, você é levado para o campo de batalha para matar alguém. Então, assim, é um momento excepcional e você não pode usar como referência para um momento de paz num país democrático. Assim, o que aconteceu na Alemanha nazista, o que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial é um caso excepcional que não é o referencial de comportamento numa sociedade civilizada. Mas o fato que eu tenho percebido é que muita gente está muito mais intolerante e muito mais intransigente e muito mais exposta a atos de violência do que anteriormente. Por exemplo, esses casos agora que aconteceram com a MBL, tanto a agressão na UFSC quanto agora a agressão contra o Arthur Duval nessa manifestação, me parece que pode se tornar um padrão e eu não duvido que em algum momento possa ferir gravemente alguém. Eles do MBL se põem nessa posição, eles querem provocar, eles se põem nesse papel de provocadores justamente para chamar atenção, justamente para puxar para si a ideia de que eles são razoáveis, que querem debater, que querem argumentar, quando na verdade eles querem causar esse tipo de reação emocional. Então, assim, a presença deles lá já demonstra que eles estão dispostos, sim, a causar e a incitar e a inflamar os ânimos. Então, assim, você está numa manifestação contra a polícia, contra a brutalidade policial, e você ir com cartaz apoiando a polícia e demonstrando apoio à violência policial, a uma chacina, basicamente, né? Você apoiar uma chacina, é claro que muita gente vai ficar indignada, revoltada e vai perder a cabeça. Isso não se trata de apoiar a violência, não é esse caso, mas certamente eles se põem nessa posição e eles querem esse tipo de situação. Acho que essa resposta é o que eles estão atiçando quando vão fazer esse tipo de provocação. E só ressaltando aqui que há segmentos da esquerda que não acham que a resposta seja pacífica. Existem muitos segmentos da esquerda que têm posições e táticas diferentes de enfrentamento à desigualdade e algumas delas partem pelo confronto armado, pela revolta armada, inclusive. Então, assim, não dá para dizer que a esquerda seja paz e amor, porque não é verdade. Há muitos movimentos diferentes com diferentes posições sobre como lidar com as questões sociais. O MBL retornou a um estilo de provocação que eles tinham anteriormente, e repito aqui na minha leitura, isso é para resgatar extremistas que migraram para o bolsonarismo e agora eles querem de volta para esse movimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, já aproveitando isso, porque isso que me parece o fundo do poço, né? Que você tenha Mamãe Falei, Arthur Duval indo em manifestação para defender chacina, isso me parece assim, mais fundo do poço que eu posso imaginar. Me parece, sabe, inconcebível, embora não seja surpreendente dado o histórico do MBL. Então, assim, a gente viu esse movimento em diferentes momentos aí, esticando a corda e provocando, propagando fake news, como a gente viu no caso da Marielle Franco, né? Quando eles vão lá e espalham uma foto dela como se fosse namorada de traficante, ou seja, em momentos diferentes eles esticaram a corda para valer, mas aqui, sabe, apoiar a chacina assim, é o mais absurdo dos absurdos. E aí entra uma coisa importante que eu tenho que mencionar com vocês aqui, porque meses atrás o Arthur Duval me desafiou para um debate, era o terceiro desafio que ele fazia para mim, e eu havia topado, e a gente chegou a debater por escrito, né, que foi a proposta que eu fiz, a gente faria por escrito, em rodada, cada um definia sua ideia e respondia a ideia do outro, e no final a gente reuniria isso num livro e publicaria. O fato é que me parece agora inviável e insustentável e, sabe, absurdo prosseguir com isso, até porque houve ali, no meio desse processo, algo bem incômodo e que me pareceu também bastante antiético da parte deles aí do MBL nesse debate. Eu quero ler para vocês aqui a introdução que eu fiz para esse material, que eu passei algum tempo trabalhando aqui. O debate acabou tem bastante tempo, acho que foi em abril que a gente terminou o debate. A gente estava enrolado aí com questões contratuais, como avançar isso, porque uma editora se interessou em publicar o livro, alguns pontos serem debatidos, e estava meio travado aí nos últimos meses. Então, dada essa circunstância agora, dado esse apoio à chacina, me parece, como eu falei, impossível prosseguir com publicação com eles. Não quero estar associado a essas pessoas, e eu quero ler aqui a introdução do texto, que seria a introdução que seria publicada nesse material aí, né? Então, vou ler para vocês aqui, por que debater com o MBL? A pergunta recorrente que mais ouvi nos últimos meses foi: mas por que você topou debater com Mamãe Falei? Entendo que a dúvida seja bastante legítima, até porque nasce de uma inquietação de grande parte da esquerda política sobre como atuar diante de grupos direitistas que adotam a polêmica e o debate não como um movimento de busca pelo conhecimento, mas como uma expressão de força através do enfrentamento. Tanto que a questão mais usual ao final de cada debate dessa natureza costuma ser quem venceu, como se fosse disso que sempre se tratasse uma disputa de ideias.
É inegável que o MBL surgiu e se consolidou no cenário político brasileiro como um grupo de agitadores demonstrando pouco respeito a seus interlocutores, espetacularizando a política, munindo-se das redes sociais para disseminar com frequência uma visão bastante peculiar da realidade, nem sempre respaldada pelos fatos. Esse era o grande risco ao que me submeti ao aceitar o desafio do Mamãe Falei. Aliás, o terceiro desafio, posto que anteriormente ele já havia tentado me arrastar para esse debate. A primeira vez foi quando ele era candidato à Prefeitura de São Paulo, e eu me recusei diante da clara compreensão de que não me prestaria ao papel de palanque para candidato. Na segunda, após a derrota dele na eleição, quando aceitei o desafio e me propus a conversar com ele no canal dele, mas não obtive resposta naquela circunstância. Topei debater com os integrantes do MBL porque dessa vez coube a mim estabelecer como e onde isso se daria. Isso me deu a oportunidade de testar o formato que coagiria meu interlocutor a seguir certos princípios mínimos de integridade do debate. Pois no debate oral há muitas armadilhas nas quais ambos os interlocutores, bem como os ouvintes, podem se enredar. Informações lançadas sem qualquer critério e que não podem ser verificadas em tempo real. O poder da oratória em contraposição aos fatos. E muitas técnicas notórias e falaciosas sobre as quais já escrevi para persuadir o ouvinte sem precisar se fiar na verdade. Já no papel, as palavras são dotadas de um peso diferente e qualquer leitor aqui poderá checar nossas fontes, reler nossos argumentos e constatar a solidez ou não do que foi escrito. Aqui estamos constrangidos pela permanência do discurso e por uma certa transparência que poderá revelar a força ou a fraqueza do que dissemos. Desde o primeiro parágrafo, eu já sabia que não debatia apenas com Arthur Duval, o Mamãe Falei, e desde o começo já suspeitei que o outro debatedor fosse o Ricardo Almeida, embora isso só tenha sido informado para mim depois do término do debate. Ressalto que nada disso violou as regras que ambos concordamos. Inclusive, eu havia dado a brecha para que o Arthur Duval chamasse mais alguém para auxiliá-lo caso se sentisse inseguro com a forma escrita. Entretanto, não deixa de ter um certo ar cômico que a mesma pessoa que me desafiou 3 vezes para o debate, quando de fato nos pomos a fazer isso, tenha se visto impelido a buscar suporte em outro debatedor. Enfim, não sei onde terminam e começam as ideias do Mamãe Falei nesse debate, mas devo reconhecer que essa decisão dele permitiu enriquecer tremendamente toda essa troca. Eu não tinha grandes expectativas quanto ao resultado disso quando comecei, mas ao final fiquei bastante surpreso, pois na minha percepção pouco importa quem venceu, mas sim que o formato nos constrangeu a atingirmos um objetivo comum e que poderia servir de referencial de como podemos empreender um debate saudável, mesmo diante de interlocutores que não hesitam em recorrer para a pirotecnia argumentativa. Há anos que eu e o MBL nos situamos em lados opostos nas trincheiras, para usarmos aqui uma metáfora batida, porém eficaz visualmente. Divergimos em praticamente todas as grandes questões importantes. Repudio os discursos e práticas deles. Eu os critico e eles me criticam, e não vejo como isso poderá mudar no futuro, até porque não falamos apenas de valores políticos aqui. Mas é justamente essa única resposta que posso dar àqueles que me perguntaram, mas por que debater como eu falei? Debatemos porque pensamos a realidade de maneira distinta. Se concordássemos, não haveria sequer razão para o debate. Simples assim. A questão é que não é tão simples assim. Então, sim, eu escrevi esse texto, as coisas foram escalando nos últimos meses com o MBL, a postura deles piorou muito, porque eles vão, em um movimento de tensão e distensão, eles moderam um pouco o discurso, depois eles pioram o discurso, eles moderam a prática, depois eles pioram a prática, então são pessoas que vão testando as águas e vão testando a audiência e vão, polemizando e depois tentando pôr panos quentes. Então, assim, não é tão simples, porque a questão aqui não é apenas argumentativa nesse caso, mas também é ética. Eu mencionei nessa introdução aqui, como o Mamãe Falei me desafiou para o debate, eu havia dito que ele poderia chamar alguém para ajudá-lo, e quando começou o debate, o primeiro texto que ele enviou, eu no ato sabia que não era o Arthur Duval que tinha escrito, ou não tinha escrito todo o texto. Porque havia citações, por exemplo, em alemão, havia citações de autores que eu suponho que o Mamãe Falei nem sequer saibam quem são. Então, quando veio o texto primeiro aqui, eu no ato sabia que não era dele, eu botei no aplicativo que reconhece estilos textuais, E eu imaginei que fosse o Ricardo Almeida, porque o Ricardo Almeida já foi convocado pelo MBL para me responder num vídeo anteriormente. Então eu peguei um texto do Ricardo Almeida e comparei nesse aplicativo, e ele deu ali que tinha 90% de chances de ser o Ricardo Almeida que escreveu aquele texto. Então eu já sabia de cara que não era o Arthur Duval, isso não foi dito para mim, durante todo o processo, durante meses, debatendo, trocando textos com eles, em tese pelo menos, era apenas o Arthur Duval que estava debatendo comigo, eu sabia que não era ele, repito aqui, eu sabia que não era ele, e no final do processo todo, sabendo que não era o Arthur apenas, pelo menos, eu perguntei, e o Ricardo vai receber crédito também na hora da publicação? Quando a gente for publicar esse livro aqui, o Ricardo vai ser acreditado como coautor teu?
E aí revelaram que o Ricardo estava participando. Isso foi uma coisa que me incomodou muito ao longo dos meses, me incomodou bastante durante todo o processo. Me pareceu que o Arthur Duval me desafiou para o debate, ele não se sentiu à altura para debater e chamou outra pessoa para fazer isso, chamou o Ricardo Almeida para fazer isso. Então, assim, me pareceu antiético não revelarem isso durante o processo, só no final, quando eu cobro, né, porque eu fui cobrar isso, e depois também me pareceu bastante covarde, sabe, o cara que bate no peito e vai lá na manifestação para causar, para agitar, e na hora do vamos ver, na hora do debate real, ele simplesmente passa a bola para outra pessoa, né, convoca o outro para vir lá. E, claro, como eu falo nessa introdução aqui, o fato de ter sido o Ricardo debatendo enriqueceu o debate. Foi surpreendente o resultado. Por que estava participando o Ricardo? Porque se fosse o Arthur Duval, eu suponho que o resultado fosse muito inferior ao que se deu, mas me pareceu antiético e me pareceu covarde. Então, assim, com base nessa progressão do MBL nos últimos meses, com base nesse último caso aqui da chacina, sabe? Apoiar a chacina me parece insustentável de fato. Se eu havia acumulado dúvidas ao longo dos últimos meses, agora simplesmente me parece impossível prosseguir com esse debate. Eles têm a liberdade de publicar os textos deles lá. Eu vou pensar o que eu vou fazer com a minha parte aqui. Eu possivelmente vou publicar também, de algum modo, mas é lamentável. E, como eu falei, sabe, surgirem com outro debatedor do nada, sem avisar, me pareceu desleal. O que também não surpreende. Para ser bem sincero, não surpreende. Então, só para concluir esse vídeo aqui, ressalto que eu repudio completamente essa posição do MBL. Não compactuo com violência política, mas nesse caso aqui da chacina, sinceramente, é aquela coisa. Eles estão compactuando com a violência, né? Quando eles vão lá e defendem que a polícia tem o direito de executar cidadãos brasileiros, sendo suspeitos ou não de crimes. Essa é uma outra questão, porque há um processo legal no Brasil, né? A pessoa vai presa, ela é investigada, ela, sabe, passa por um julgamento, e aí vai receber uma pena para isso. Não existe pena de morte no Brasil, mas aqui você tem um movimento político liberal defendendo a força do Estado, a violência do Estado, a brutalidade do Estado para poder matar cidadãos brasileiros sem julgamento. Então, assim, a polícia decide quem é o criminoso, decide qual crime que ele cometeu e decide também qual a punição que eles têm que levar, que é a morte. E aí, claro, isso não deve ser aceito também. Eu acho que é um papel aqui duplo, né? Repudiar a violência de indivíduos contra indivíduos, mas também repudiar a violência do Estado, né? O Estado contra o cidadão, nesse caso aqui, é inaceitável. Bem, o que vocês pensam sobre a situação toda aí? Se vocês viram, né, a cena do soco que o Arthur Duval levou ontem lá na manifestação, como é que você entende esse cenário todo aí? A posição do MBL apoiando chacina, é isso, né? Isso aqui tem que ser dito claramente. É um movimento político liberal apoiando a polícia matando cidadãos brasileiros. Diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e também confira o meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual inclusive eu menciono a questão ética envolvida no debate, né? Tanto a posição ética para debater, quanto também a posição dos interlocutores, a posição ética dos interlocutores e como o próprio Schopenhauer, quando escreve um livro com essa temática aqui, fala sobre isso, como é importante você encontrar interlocutores éticos e que sejam capazes de debater de maneira razoável e íntegra. E aí também é uma questão ser sempre considerada num debate. Link na descrição desse vídeo aqui, com desconto na Amazon. Se cuide por aí, até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho! Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só 5 lições, extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de 1 hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá.